Estamos dando início a mais um programa Obreiros em Foco Portugal. Tudo bem com você, obreiro, obreira, você que nos assiste? Dentro do nosso programa hoje, nós vamos falar muitas coisas. Não temos apenas um tema só, mas temos dentro do programa alguns outros temas que vamos aqui discutir, que vamos aqui abordar. O primeiro tema que aqui vamos falar é sobre os olhos, porque tudo inicia-se nos olhos, ou seja, depende. Você olha para algo e acaba por desejar esse algo, algo que lhe faz mal, então você está permitindo que o pecado se inicie através dos olhos. Então é preciso ter cuidado para onde olha, é preciso ter cuidado com o foco. Nós temos na palavra de Deus, na Bíblia, vários exemplos disso, e um deles é o caso de Davi. Davi, ele deveria ter ido para a guerra junto com seus soldados e ele estava habituado a ir para as guerras. E sempre que voltava das guerras, ele e os seus soldados, o exército de Israel, eles voltavam vencedores. No dia em que Davi resolveu não ir à guerra, ele ficou fechado em seu palácio, dentro do seu quarto. Acabou que ele foi à varanda do palácio e aí ele se deixou levar pelo que os seus olhos viram. E o que os seus olhos viram? Nós vamos ver nesse vídeo e vamos também pedir que você nos envie a sua opinião sobre o pecado através do olhar, o pecado através dos olhos. Vamos falar mais a respeito, vamos ver esse vídeo. Você tem um e-mail à sua disposição, obreiros@iurde.pt. E aí você pode, obreiros@iurde.pt, e você pode, nesse e-mail, enviar a sua opinião, enviar o que você interpreta desse vídeo e desse tema. Vamos então a um trecho de um filme épico de Davi e Betseba, um filme antigo que mostra o que a Bíblia relata. O pecado de Davi começou exatamente pelos olhos. Acompanhe. Joseph, there's a woman living just a stone's throw from the eastern corner of this house. That's Uriah the Hittite's house, my Lord King. You're referring to his wife, Bathsheba. Uriah, a fine soldier. Hasn't Joab gone to join him at Rabbah? Yes, my Lord King. Have, Bathsheba? Bathsheba, join me after you've cleared away the meal. Welcome to my home, Bathsheba. Your husband is a brave soldier. Thank you, my Lord King.
Do you know the reason you're here? The sight of me pleased you. You saw me watching you? I did not, my lord. It was a feeling. A strange feeling. I could sense someone watching me. Something you know somehow without knowing how. I am married, my lord. Do you love your husband? As it is a wife's duty to love her husband. You are not answering my question. Perhaps it is the way you ask it. Does he live in your heart as one unique spirit that speaks to you? I am afraid to break our laws of marriage, my lord. And I am afraid to refuse my king. Especially when he is as great as you. Vamos entender aquilo que acabamos de ver nesse vídeo, nesse trecho, nesse pequeno trecho do filme Davi e Betseba, essa cena onde houve o adultério. Observe, como falávamos há pouco e é sempre bom repetir, Davi era um guerreiro. Davi, ele se destacou quando pastoreava as ovelhas e defendeu as ovelhas dos animais selvagens que queriam atacar essas ovelhas. Defendeu as ovelhas dos ursos, do leão, enfim, de tantos animais ferozes. Ele matou animais a fim de defender as ovelhas. E isso chamou a atenção de Deus. Ele é valente, ele é guerreiro. Deus, então, usou ao profeta Samuel para ungir a Davi. E Davi também venceu ao gigante Golias, o derrotou, cortou-lhe a cabeça. Então veja que Davi era um guerreiro. Davi era valente. Davi tinha nele o Espírito de Deus, porque quando o profeta Samuel derramou o azeite sobre o alto da sua cabeça, a palavra de Deus nos diz que apoderou-se de Davi o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Então Davi tornou-se um homem santo, um homem separado para Deus, um homem guerreiro revoltado, mas ele pôs isso tudo a perder, ele lançou tudo isso para o alto, deixando-se levar pelo que os seus olhos viram. No dia em que ele rejeitou ir à guerra, no dia em que ele disse para os seus soldados, vão vocês para a guerra que eu vou ficar aqui. Ele ficou no palácio, ele ficou dentro do seu quarto. Costuma-se dizer que mente vazia é oficina do diabo. Então Davi deixou que a sua mente ficasse vazia e acabou se tornando oficina do diabo. Porque, pensa comigo, o que se faz numa oficina? Quem está numa oficina trabalha. Quem está dentro da oficina está ali para trabalhar. Então o diabo trabalha na nossa mente quando fazemos dela a sua oficina. Então Davi ficou vazio
e ali o diabo trabalhou na sua mente. Quando ele foi à sacada do palácio, ele viu Betseba tomando banho. Ele viu aquela mulher nua, casada com Urias, um dos seus melhores soldados. Ele fez uso da sua autoridade, mandou que buscassem Betseba, que levasse para os seus aposentos, deitou-se com ela, adulterou e aí pecou diante de Deus. Então tudo começou pelos olhos. Davi olhou e desejou, e ali cumpriu-se o que ele quis. Ele deitou-se com aquela mulher, ele cometeu adultério, desagradando, entristecendo, aborrecendo a Deus. E você deve estar pensando, mas o que isso tem a ver conosco? São muitos os obreiros, e hoje são ex-obreiros, que caíram por conta dos olhos, por conta de onde olharam, para onde olharam, e aí desejaram aquilo que viram. É como, por exemplo, Eva, tem até esse versículo que fala, Eva, ela primeiramente se deixou levar pelo que os seus olhos viram. Está escrito, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Então, quando Eva olhou para aquela árvore e viu que o seu fruto era agradável aos seus olhos, ela então tomou este fruto, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Ela deu a Adão, o seu marido, ambos comeram o fruto proibido e aí pecaram. Ou seja, Eva primeiramente se deixou levar pelo que os seus olhos viram. Então, Deus havia dito, há muitas árvores aqui no Jardim do Éden, há muitas árvores aqui no paraíso e muitos frutos. Vocês podem usufruírem de todos os frutos que estão aqui, podem comer todos os frutos, podem subir e descer na árvore que quiserem, mas há uma árvore no centro do jardim. Esta árvore pertence a mim, disse Deus. Essa árvore é minha. Não toquem nela e nem comam do fruto dela, porque no dia que fizerem isso, vocês estarão me desobedecendo. E Adão e Eva, por um tempo, obedeceram. Acabaram então por desobedecer. Eva deixou-se levar pelos olhos, caiu, pecou e também fez com que o seu marido pecasse. Entrou a maldição, entrou o mal. Então, obreiro e obreira, você que está nos assistindo agora, cuidado com os seus olhos. Sabe que o mundo oferece muitas coisas que aos olhos é bonito, aos olhos é agradável. O mundo oferece coisas que, se você se deixar enganar-se, se nós nos permitirmos ser enganados pelos olhos, nós vamos cair. Então, cuidado com os seus olhos. O próprio Senhor Jesus disse que se os nossos olhos forem bons, então o nosso corpo será luminoso. Mas que se os nossos olhos forem maus, estaremos em trevas. Então, cuidado com os seus olhos, não tenha maus olhos, não tenha olhos de cobiça, não tenha olhos carnais, não tenha olhos para o mal, não tenha olhos para desejar o mal, não tenha olhos para aceitar o que lhe oferecem. Pensa bem nisso, cuidado com os seus olhos. O pecado tem entrado na vida de muitos pelos olhos, pelo olhar. Muitos têm deixado de estar na presença de Deus, na casa de Deus, inclusive na obra de Deus, porque se deixaram levar pelos seus olhos. Seus olhos olharam para onde não deveria ter olhado. Os seus olhos viram o que não deveriam ter visto, o que não deveria ter visto. Mas aí se deixou levar-se por aquilo e caiu, pecou e hoje está se arrastando precisando de ajuda. Vigie. Primeiramente, vigie os seus olhos. A palavra de Deus, ela fala que nós não podemos nos guiar pelos que os nossos olhos veem, e sim pela fé. Está escrito, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Vamos repetir juntos isso? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Vá pela fé, viva pela fé, ande pela fé. Não se deixe levar pelo que os seus olhos veem. Não se deixe levar para aquilo que os seus olhos estão vendo,
mas guie-se pela sua fé. Comentários chegam a nós através do e-mail obreiros@iurde.pt. O Nelson, ele é o primeiro a nos comentar esse tema dizendo: na minha opinião, quanto mais afastado de Deus uma pessoa insistir em ficar, muito menos chances ela terá de voltar o seu olhar e a sua fé ao Criador. Por isso, devemos vigiar a todo instante para não olharmos para onde não devemos nunca jamais olhar. É a opinião do Nelson através do e-mail obreiros@iurde.pt. Temos mais opiniões também, você pode enviar a sua. A Cecília também nos escreve dizendo também sobre esse tema. Ela diz: Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Ou seja, é pelos olhos que entra tanto o bem quanto o mal. Isso vai depender da boa ou má intenção dos meus olhos. Se eles forem bons, o meu corpo será luz, e se eles forem maus, o meu corpo estará nas trevas. Temos mesmo que ter cuidado com os olhos. É a opinião da Cecília Rodrigues. E você também pode enviar a sua opinião. A Nilceia também enviou-nos a sua opinião sobre esse tema, os olhos. Eu fui vítima dos meus olhos e fui fraca em deixar-me ser influenciada por aquilo que os meus olhos viram. Deixei-me ser conduzida ao pecado sem ter noção do perigo que causaria a minha fé. Abandonei a obra de Deus para namorar e casar com alguém que até hoje me faz sofrer. Aconselho a todos que jamais se deixem ser levados pelo que os seus olhos veem. É a opinião da Nilceia Moraes. Não é só opinião, né? É o que ela está vivendo. A Nilceia está mesmo aqui não opinando, mas dizendo aquilo que vive. Ela é infeliz com a pessoa que casou por conta do seu olhar. Quando ela o olhou, o desejou, casou pensando que com ele seria feliz, um rapaz que não professa até hoje a mesma fé que ela, e aí ela deixou a obra de Deus, a casa de Deus, a presença de Deus, e hoje vive amargurada. Nilceia, nós estaremos orando por você, tá bem? Então fica o recado a todos os obreiros, obreiras, e você que assiste ao programa Obreiros em Foco Portugal, faça a obra de Deus ou não faça, esteja você agora onde estiver, tenha cuidado com os seus olhos. Não se deixe ser conduzido, não se deixe ser conduzida pelo que os seus olhos veem. Não vá pelo que os seus olhos estão vendo. Vá pela fé. Seja guiado pela fé. Para mais opiniões, já sabe, obreiros@iurde.pt. Vamos mostrar um vídeo agora que fala sobre a Bíblia. E o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra é através dela que acontece libertação, cura, transformação, milagre. É através da palavra que vidas são restauradas. Vamos a esse vídeo sobre a palavra, a Bíblia. A Bíblia contém a mente de Deus, o estado do homem, o caminho para a salvação, a derrota dos malfeitores e a alegria daqueles que nela creem. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são para sempre, suas histórias são verdadeiras, suas decisões são imutáveis. Leia a Bíblia para ser sábio, mas creia nela para se manter seguro. Pratique-a para ser santo. Ela contém a luz para dar a direção. É o alimento para fortalecer o fraco, apoio para se levantar o caído. Ela é o mapa do viajante, a vara do peregrino, a bússola do navegante, a espada do soldado, é a carta patente do cristão. Na Bíblia, você terá o paraíso restaurado, os céus abertos e as portas do inferno são fechadas. Cristo é o seu assunto principal. Nosso bem é o seu objetivo. E a glória de Deus é o seu resultado final. Ela deve ocupar a sua mente, dominar o coração
e guiar os seus passos. Leia lentamente, frequentemente e em espírito de oração. Ela é uma mina de riquezas, saúde para a alma, é um rio a jorrar para a vida eterna. Ela trata das maiores responsabilidades. Irá recompensar os trabalhadores mais esforçados, mas não inocenta os que rejeitam seus conselhos sagrados. Ore com ela, leia toda e compartilhe. A Bíblia é a palavra de Deus e nós que fazemos a obra de Deus temos a palavra como uma ferramenta. Todo trabalhador, ele tem em mãos uma ferramenta. Depende do profissional, ele está usando aquela ferramenta diariamente. Vamos lembrar de algumas profissões onde é comum aquele profissional ter em mãos uma ferramenta? Por exemplo, o eletricista, ele tem ali a ferramenta ideal para poder resolver as questões de cabos, de curtos-circuitos, enfim, de coisas relacionadas à energia. Está lá a ferramenta na mão dele. Está lá, por exemplo, o marceneiro que tem nas suas mãos a ferramenta que ele vai trabalhar com a madeira, o carpinteiro a mesma coisa, o pintor vai pintar as paredes, tem lá nas suas mãos a ferramenta, um pincel, um rolo para pintar a parede, usa-se, enfim, em diferentes profissões, usa-se um alicate, usa-se uma chave, o mecânico usa chave de roda, no caso das senhoras, a costureira está lá também com a agulha, como uma ferramenta e tantos outros instrumentos ela usa na costura, enfim. Todos têm uma ferramenta em mãos. Nós que fazemos a obra de Deus, a palavra é a nossa ferramenta. Não simplesmente a palavra de Deus, não apenas a Bíblia, mas também a nossa palavra. Você, obreiro e obreira, quando recebe alguém na igreja pela primeira vez e essa pessoa está aflita, essa pessoa está cheia de problemas, essa pessoa sofre com depressão, com nervosismo, medo, é uma pessoa que tem distúrbios espirituais, perturbações espirituais, ela ouve vozes, ela vê vultos, chega uma pessoa viciada, chega uma pessoa triste, depressiva. Você tem que ter uma palavra para libertar essa pessoa, uma palavra para aconselhar essa pessoa. Uma pessoa que vem pensando no suicídio, que tem a sua mente bombardeada por pensamentos, por uma palavra do diabo dizendo assim, mata-te, tira a tua vida. Então vem um obreiro, vem uma obreira de fé e aí com a palavra liberta essa pessoa das más ideias, liberta essa pessoa dos maus pensamentos, liberta essa pessoa da desmotivação, do desânimo. Nós trabalhamos com a palavra. Palavra de Deus, Bíblia, mas não vamos ficar sentados lendo Bíblia para as pessoas. Eu não estou aqui desprezando a Bíblia, não é isso. Mas a nossa palavra tem que ser prática. A pessoa, às vezes, ela está cansada de palavras aí fora, palavras do mundo, palavras religiosas, às vezes. Então, às vezes, há religiões que usam a palavra, literalmente, a Bíblia, durante todo o tempo, mas não há uma palavra prática. Nós, da Igreja Universal do Reino de Deus, usamos a palavra de Deus, sim, a leitura da Bíblia, mas de forma prática. Então, você, obreiro e obreira, faça da palavra a sua arma. Porque foi assim. Deus, na criação, ele usou a palavra. Veja, quando Deus, na criação, ele foi criar tudo, o que ele disse? Haja luz e houve luz. Não somente a luz, mas ele foi criando céus, terra, mar, foi fazendo a divisão entre águas e terra, chamou a porção seca terra, a porção molhada água, enfim, chamou ao céu o firmamento, as estrelas, enfim. Foi com a palavra que Deus, ele criou o universo. Também com a palavra, Josué mandou o sol parar. Ele diz, está escrito, sol, detenha-te em Gibeão.
E tu, lua, no vale de Aljalon, e o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Olha só, Josué usou a palavra, ele mandou o sol parar. Para, sol. O sol parou. Foi com a palavra que Jesus também mandou Lázaro ressuscitar. Foi com a palavra que Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Então, a palavra foi àquele que estava morto já há 4 dias. Lázaro estava morto já há 4 dias. Diz a palavra de Deus que ele até cheirava mal, 4 dias morto, dentro do túmulo. Jesus mandou que removessem a pedra e com a palavra ele disse: Lázaro, vem para fora. É com a palavra que nós vamos ajudar as pessoas que atendermos. É com a palavra que nós vamos motivar aos desmotivados. É com a palavra que nós vamos encorajar aos que estão com medo. É com a palavra que nós vamos levantar os que estão caídos. É com a palavra que nós vamos libertar os que estão cativos, endemoniados e presos pelas forças do mal. É com a palavra que nós vamos, então, fazer a obra de Deus de forma eficaz. E eu repito, não é simplesmente a palavra, versículos e leituras, não. É a palavra do conselho, a palavra da orientação. Pense nisso e pratique isso. Que Deus abençoe o seu ministério e o seu trabalho diário na obra de Deus através dessa palavra que, junto com a autoridade, com certeza vai surtir efeito na vida de quem atendermos, de quem cuidarmos. Nós fomos à Ilha da Madeira, no Funchal, e visitamos os obreiros e obreiras. Ali fizemos uma reunião com todos e temos o caso da Silvia Fernandes, naquele instante, naquele momento em que a ilha foi vítima de incêndios. Você deve se lembrar, houve incêndios que acabaram com casas, árvores foram incendiadas, a mata por toda a ilha. O povo viu ali sofrimentos. E nós estivemos lá e visitamos uma obreira que perdeu a sua casa no incêndio e nesse incêndio estava o seu uniforme de obreira. Nós fizemos uma matéria com ela, entrevistamos a ela e também fizemos uma surpresa para ela. Acompanhe através dessa matéria. Nós estamos aqui na Ilha da Madeira, precisamente no cenáculo do Centro de Ajuda aqui no Funchal. Aqui estamos com obreiros, obreiras, o pastor Alex está aqui conosco e aqui está a obreira Silvia Fernandes. Silvia, conta-nos o que aconteceu consigo. Na passada terça-feira, à noite, a minha casa foi completamente destruída pelos incêndios. A sua casa ficou totalmente destruída pelos incêndios que houve aqui na Madeira. Inclusive você pode ver aí nas imagens essas cenas tristes, essa tragédia que se viveu aqui, inclusive a casa da Silvia incendiada. Não sobrou nada da sua casa, Silvia? Nada. É um cenário horrível. Porque eu não a vi incendiar. Mas quando me contaram, os meus vizinhos ligaram a contar que tinham feito de tudo para salvar a casa e não conseguiram. É uma dor enorme. A primeira coisa que eu me lembrei é que eu não consegui salvar o meu uniforme. Foi exatamente aquilo que me veio à mente. Foi como é que eu vou trabalhar nas reuniões, como é que eu vou buscar a Deus, como é que eu vou ajudar as pessoas. Porque eu não consegui salvar nada, não me deu tempo. Foi questão de segundos, pastor. Foi uma coisa aterradora. No mesmo minuto estava tudo bem. E logo a seguir, do outro lado da ribeira, o fogo chegou em questão de segundos devido ao vento, à fazenda do meu pai. E por mais que nós quiséssemos arranjar forma de apagar, forma de fazer alguma coisa para nós chegar a casa, não deu tempo. Porque o vento era tão forte,
as labaredas, não há palavras para descrever o terror que foi isso. E eu só pensava, quando eu vi que já não tinha mais nada a fazer, o que eu pensei foi em tirar os meus pais de dentro de casa e fugir. E é algo que por mais que eu queira explicar o que é que aconteceu, não dá para explicar, porque não tem explicação. Quer dizer, ali você e a sua família, os seus pais, vocês perderam imensos bens materiais ali. Mas você fala de um bem que é muito mais que material, o uniforme. Veja, Cris, que a Sílvia fala das perdas, de tudo que se queimou ali, mas quando ela fala do uniforme, ela fala com lágrimas nos olhos, porque elas... O que você sentiu ali, Sílvia, sabendo que o seu uniforme estava sendo ali queimado pelo incêndio? Foi a minha maior dor. Porque eu não ia conseguir trabalhar nas reuniões, eu não ia conseguir servir a Deus como eu gosto, como eu amo. Eu comecei a pensar, como é que eu vou auxiliar o pastor, como é que eu vou ajudar as pessoas que eu tanto gosto nas reuniões onde eu trabalho. E era só nisso que eu pensava, era no meu uniforme e na minha Bíblia que eu perdi também. A Bíblia também foi incendiada, queimada? Foram as duas coisas, eu nem sequer pensei na roupa, eu não pensei em mais nada. Foi as duas coisas que mais me doeu, foi o meu uniforme e a minha Bíblia. É como um soldado, né, que vê a sua farda sendo queimada, né? É assim, na verdade eu creio que, pelo que a Sílvia fala, não é? Que ela não via o seu uniforme como uma roupa qualquer. Não era uma simples saia do dia a dia, de ir para o trabalho, de ir ao supermercado, mas é o uniforme com o qual ela serve a Deus. Então dá para ver o amor que ela tem, aquilo que ela faz, mas principalmente aquilo que ela é para Deus. Foi algo muito precioso. Veja quantas pessoas ficaram desesperadas com a casa, com os eletrodomésticos, que não deixa de ter o seu valor, o seu significado, mas para a Sílvia não era o seu tudo. O tudo estava ali, a arder, que era o seu uniforme. Por isso que doeu. Muita dor mesmo você sentiu aí dentro, né? Muita. Você é obreira há quanto tempo? Está quase a fazer 2 anos. 2 anos? Sim, foi em janeiro de 2015. Quer dizer, ela ainda é nova de obra, mas já tem esse temor e esse respeito imenso pela obra de Deus. Sílvia, nós lhe proporcionamos uma surpresa. Nós entramos em contato com alguns pastores e esposas no continente e nós trouxemos como doação para você o uniforme completo. A minha esposa vai pegar aqui e ela está ganhando, então, como doação, novas peças de uniforme. Aqui está 1 por 1. Pegue nas suas mãos aí. Então aqui tem o cinto, tem até os brincos com o coração, símbolo do centro de ajuda. O que mais tem aí, Silvia? Vai mostrando para a gente 1 por 1. Pastor Alex, ela deve estar muito feliz agora no seu interior, não é? Com certeza. E vai dar o troco no diabo, né? Se antes ela já estava servindo a Deus com outro uniforme, esse vai servir muito mais, vai dar o troco no diabo, tudo que aconteceu. Sem dúvida. É isso mesmo. Então aqui está, você tem 2 blusas, hein? Tinha quantas? Era uma. Uma só. Então ela ganhou uma blusa de mangas compridas, uma blusa de manga curta. O que mais? O que tem aqui? A saia. O que mais está aqui? O colete. O casaco. Abre agora a caixinha. O sapato novíssimo com o salto padrão, mas também se ganhou mais um par de sapato, que é o de salto cunha, o ortopédico, que também não deu tempo de chegar, mas vai chegar. Amém? Gostou? Muito. Obrigada. Eu só tenho a agradecer. Porque eu assim já me sinto realizada. Porque não poder trabalhar nas reuniões ia ser maior a dor do que ter perdido a minha casa. Sem dúvida alguma. E uma das coisas que eu mais dizia quando me contaram que a minha casa tinha ardido, a minha revolta e o meu ódio contra o inferno todo era tão grande que eu só dizia isso: eu vou glorificar a Deus muito mais do que eu já glorifiquei, porque eu não aceito o diabo roubar aquilo que é meu, é muito, muito menos ele ficar a rir-se
com uma situação destas. Era o que eu pedia a Deus, que eu o glorificasse, e eu agora tenho a certeza que eu vou glorificar. Nós vimos lá na sua casa, e o pastor Alex me levou lá, e eu vi a casa toda incendiada, minha esposa também, nós estivemos lá, e tinha lá um azulejo escrito, Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode ver aí na imagem agora. Talvez alguns até pensam, mas como pode? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, se agora está faltando tudo. O incêndio, ele não poupou ninguém. O fogo, ele vem de uma forma avastadora. Mas o que está aqui, e que fica óbvio aqui, é que ela não se deixou abalar, não se deixou sofrer espiritualmente, ir abaixo por causa dessa perda. E o Senhor continua sendo o Senhor dela e nada vai lhe faltar, porque uma nova casa, pode ter certeza, tudo novo, o Espírito Santo, Deus vai lhe propor. Amém? Amém. O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta mesmo. Não faltou fé, não faltou confiança, não faltou firmeza, não faltou comunhão com Deus, mediante a todas essas lutas que ela passou. E também obreiras e obreiros que foram também solidários consigo. Eu só tenho a agradecer a todos, todas as pessoas, seja por material, seja pessoalmente, seja por mensagem, porque todas essas pequenas coisas ajudam-me a não ir abaixo. Porque para além da paz e da certeza que eu tinha de que Deus era comigo e que Deus colocou no meu caminho, mesmo perante todo o inferno que eu vivi nesse dia, eu tenho a certeza que foi Deus que colocou as pessoas certas na hora certa para me ajudarem a tirar os meus pais de casa, e a minha família que se dispôs a me ajudar, mesmo por mensagem, pequenas palavras que vários obreiros e várias pessoas da igreja me mandaram. Isso ajudou-me muito, porque fez com que eu não conseguisse ir abaixo para poder ajudar os meus pais e para ter força de enfrentar tudo o que eu tenho pela frente agora. Foi essencial. Deus é contigo. Então segura o seu uniforme agora, vamos apresentá-lo a Deus. Vocês podem ficar de pé, por gentileza? Então estende as mãos em direção à obreira Sílvia. Nós consagramos, meu Deus, não somente as peças do uniforme, mas a vida dela também nós a consagramos. Abençoa o ministério da Sílvia, a vida da Sílvia, os seus familiares, o pai e a mãe. Abençoa cada peça desse uniforme, as blusas, o cinto, o lenço, a saia, o casaco, o colete, enfim. Que haja luz nesse uniforme, fogo, o fogo do Espírito Santo, o fogo de Deus. Os espíritos malignos, só de olharem para ela, já sejam queimados. Quando ela estiver na reunião de sexta-feira, de domingo à tarde, trabalhando na reunião, e os espíritos nas pessoas verem-na, vão se sentir incomodados, porque há fogo no uniforme dela. Nós consagramos o uniforme da Sílvia, como também o uniforme de todos os obreiros e obreiras aqui no cenáculo do Funchal e de toda a ilha. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Sílvia, está consagrado o seu uniforme, e mais do que o seu uniforme, está consagrada a sua vida. E a vida de todos vocês também, tá bom? Então você que nos assiste no programa Obreiros em Foco Portugal, ficou aí com a história da Sílvia. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Chegamos ao momento da oração. Prepare o seu copo com água. Vamos falar com Deus. Nesta oração vamos incluir a todos os obreiros e obreiras e a você que participa do programa Obreiros em Foco Portugal. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós já estamos na presença do Senhor. E nessa oração nós pedimos por todos os obreiros e obreiras, pedimos pelo ministério de cada um deles, pedimos pela vida pessoal de cada um deles, que enfrentam problemas pessoais. Por vezes uma pessoa vê os obreiros, mas não é capaz de imaginar as lutas que eles têm. Lutas no que diz respeito a problemas na família,
problema com os filhos que ainda não professam a mesma fé que esse obreiro professa, familiares que não concordam, não aceitam com este obreiro, com esta obreira fazer a obra de Deus. E por isso vêm as perseguições, as críticas, vêm as lutas grandes. Mas é nessas lutas que esse obreiro e essa obreira se mantém na fé e vence. Eu peço então, meu Deus, pelos obreiros, eu peço pelas obreiras, eu peço pela saúde deles, peço pela vida financeira deles, eu peço pela vida conjugal, sim, pelo casamento, pela realização sentimental, pela família, pela conversão e, primeiramente, libertação de seus filhos. Eu peço pela vida financeira e prosperidade dos teus obreiros. Eu peço, meu Deus, que dentro de cada um deles esteja o fogo da sarça, assim como a sarça no alto do Monte Sinai ardia, o fogo estava ali, porém não consumia a sarça. Era um fogo diferente, um fogo sobrenatural, o fogo de Deus. Então que esse mesmo fogo esteja no interior de cada um dos obreiros e obreiras, porque assim, meu Deus, eles estarão com o Senhor dentro deles a consumir não somente o mal das pessoas que eles acompanham e atendem, mas também a consumir o mal que está em suas vidas. Nós abençoamos ao ministério e a vida de cada um deles em o nome do Senhor Jesus. Abençoe também a todos que participam desta oração. Quer faça a obra de Deus, quer ainda não. Abençoai a todos. Consagra esta água e santifica, para que quando bebermos dela, bebamos do teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem, digam amém. Graças a Deus. Vamos beber da água e façamos isso com toda a fé. Graças a Deus, chegamos ao final do programa Obreiros em Foco Portugal e essa oração, com certeza, ela está lhe ajudando, está lhe motivando. Você que precisa, quer falar conosco, nós estamos à sua disposição. Mande um e-mail. O nosso e-mail é simples, obreiros@iurde.pt. Eu e a minha esposa, Cristina Silva, juntos nós vamos lhe atender, vamos lhe ajudar. O que não pode é você empurrar a obra de Deus, sabe, como se empurra um carrinho de mão, sabe? Fazê-la por fazer. O que não pode é você estar na obra de Deus fazendo-a simplesmente por fazer. Destaque-se para Deus, não simplesmente fazendo, mas muito mais sendo de Deus, sendo espiritual. Estamos à sua disposição, nós podemos lhe ajudar e queremos lhe ajudar. Mande-nos um e-mail, obreiros@iurde.pt, marcaremos uma agenda, um agendamento e vamos lhe atender. Quer você venha ao Império, onde nós estamos diariamente, ou vamos à Igreja Universal, onde você faz a obra, tá bom? Que Deus abençoe a todos que assistiram ao programa Obreiros em Foco. Até o nosso próximo programa. Deus abençoe a si, a sua família, seu ministério. Até mais.